Bom dia a todos. Prazer mais uma vez poder participar de mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pela Casa Espírita Lar do Samaritano. Eu inicialmente desejo boas-vindas a todos aqui que estão ingressando. Vamos iniciar primeiro ressaltando a importância de realizarmos o Evangelho no Lar, uma atividade que diariamente o Lar Espírita Casa do Samaritano está oportunizando. O Evangelho ele é extremamente importante no contexto doméstico, porque ele ilumina os nossos lares. Ele nos traz o conforto, nos traz a calma. Dividimos com os nossos entes queridos os ensinamentos de Deus, nosso Pai. Harmonizamos o nosso lar. Afastamos as energias negativas e atraímos as energias de luz, os mensageiros do nosso Pai, que nos trazem a paz, a tranquilidade necessária para recarregarmos as nossas baterias, tocarmos nossas atividades diárias. É importante fazermos sempre o Evangelho para não nos distanciarmos, não só das palavras, mas dos ensinamentos do Mestre Jesus, que veio a esse mundo terreno nos apresentar a Boa Nova. Seguirmos o Mestre como o navegante segue o farol, para que a gente possa se orientar e, quem sabe, entender um pouco mais da complexidade que é a nossa vida diária. Espero que vocês já tenham em mãos não só o Evangelho para a nossa leitura de hoje, mas também a água para que possamos fluidificá-la, para que seja fluidificada pelos Espíritos amigos e que tomaremos ao final do Evangelho. Portanto, ditas essas palavras iniciais, vamos passar ao nosso tema de hoje. O Evangelho de hoje trata do capítulo 5. Capítulo 5 tem como título principal Bem-aventurados os aflitos. Diz aqui no início: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas há de vós ricos, porque tende vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a pranto e a lágrimas. O tópico que nos coube foi o da infelicidade real. Quando falamos da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que estão angustiados, nos vem sempre à mente a ideia da relação entre a felicidade e a infelicidade. Eu deverei ser infeliz para chegar ao reino de Deus? Temos esse questionamento: o que é a felicidade? O que é a verdadeira felicidade? O que é a verdadeira infelicidade?
Muitas vezes sofremos muito mais em busca da felicidade do que se procurássemos viver a vida com a aceitação, com a temperança, e encontraríamos a felicidade em pequenas coisas, em pequenos gestos. Enfim, vamos seguindo a leitura e depois faremos os comentários. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e quer conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio dos anjos que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e do coração partido na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. E tudo isso e outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores não saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte. Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar a coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. E assim que, para apreciar o que realmente é feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compreensão na vida futura. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino e as provas credoras mais implacáveis que a mantinha excitada pela miséria. Espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perdendo o tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, conquanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, conquanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Meus irmãos, a busca da felicidade é algo que faz parte da vida de cada um de nós. Como sabemos, vivemos em um mundo de provas e expiações. E viver nesse mundo de provas e expiações não significa dizer
que estejamos aqui tão somente para sofrer. A própria doutrina espírita nos aponta que muito da infelicidade que utilizamos nessa vida, que sofremos nessa vida, é fruto de nossos próprios atos, da nossa invigilância. É fruto da nossa inexperiência e da nossa imaturidade espiritual. Muitas vezes, identificamos a felicidade no ter. E esquecemos que a verdadeira felicidade, ela só se encontra no ser. Não são os bens materiais que nos causam felicidade. Ao contrário, muitas vezes são eles a própria essência da nossa angústia. O medo de sermos furtados, o medo de sermos enganados, o medo de sermos traídos. Quem nada tem, nada teme. Então eu devo viver na miséria? Não. Nós devemos buscar todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Mas nós não podemos colocar o foco da nossa atenção na posse de bens materiais. Muitos dizem: quando eu passar naquele concurso, eu serei feliz. Quando eu adquirir aquela casa que tanto sonho, serei feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa para me casar, serei feliz. Quando fizer aquela viagem, serei feliz. Em grande parte, conseguimos chegar ao nosso êxito material, mas com pouco tempo já nos tornamos infelizes novamente. E aquela conquista já não é mais suficiente e queremos mais. Agora eu quero uma casa maior, quero uma mulher mais compreensiva, quero um emprego mais rentável, quero uma viagem mais rica, mais bonita, mais longa, quero conhecer outros lugares. A nossa ânsia por querer, ela é natural, mas ela pode ser dominada, ela pode ser mitigada se nós percebermos que a nossa felicidade não está em nada fora de nós. A nossa felicidade está dentro de nós. Nós já nascemos com essa felicidade. Nós não precisamos de carro para sermos felizes. Nós não precisamos de uma outra pessoa para nos fazer feliz. Nós temos a semente da felicidade. Nós não precisamos de um imóvel rico e grandioso para sermos felizes. Podemos ser felizes com tudo que temos. E tudo que temos já é muito. Dificilmente agradecemos a Deus, dificilmente agradecemos ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui novamente, nesse mundo terreno, refazendo as provas que outrora não tivemos êxito. E Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos propiciou estarmos aqui, reencontrarmos antigos desafetos, para que possamos com Ele nos conciliar. Reencontrarmos também grandes amigos que outrora, ombro a ombro, lutaram conosco. E nesse mundo também estarão aqui, juntos, para nos apoiar. Ser aquele ombro amigo. Enquanto buscarmos a felicidade fora, seremos sempre infelizes. Conhece-te a ti mesmo. Era o que estava estampado em Delfos, na Grécia. Conhecer a si mesmo e buscar a felicidade dentro de você. Não podemos deixar essa responsabilidade para outra pessoa. Ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você mesmo. Nós é que somos. O Espiritismo nos ensina vários caminhos. O principal deles é o caminho do amor. Agir com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu realizo esse ato de amor, eu recebo de volta do mundo espiritual todo o amor que eu dei. Tudo que eu dou, eu recebo em troca. Tudo que eu dou, eu recebo de volta.
aquela pessoa negativa, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa que só vê maldade, sofre muito. Você, nesse momento, deve estar sofrendo com alguns desses sentimentos negativos. Mas a opção de se libertar dele é sua. Deus vai te mostrar o caminho, mas só você pode se libertar. Nós podemos te auxiliar. Nós podemos te mostrar o ensinamento de Deus, nosso Pai. Mas só você, meu irmão, só você pode se livrar desse sentimento. Só você pode se livrar do não perdão. Só você pode se livrar do rancor. E principalmente, só você pode se livrar do ego. O ego é o grande monstro que nós temos que dominar. O ego, a vaidade e o orgulho, o querer ser, o querer ter, o querer mostrar. Nós só encontramos felicidade se desprezamos o ego. O ego é uma manifestação primitiva. E nós, por termos o livre-arbítrio, temos a capacidade de controlá-lo. Por isso que dizemos sempre, vigiai. O ego ele se manifesta pelos nossos pensamentos. A nossa cabeça, muitas vezes, é um turbilhão de pensamentos. Pensamos coisas tão absurdas. Pensamos coisas positivas e pensamos coisas negativas também. Muito mais, às vezes, negativas. Mas qual eu alimento mais? Qual pensamento eu alimento mais? O pensamento positivo? O pensamento negativo? Eu estaria alimentando esse não perdão? Eu estaria alimentando esse ódio, esse ressentimento? Como me livrar desse ressentimento? Como me livrar desse sentimento de angústia? Olhando para você, meu irmão. Olhando para dentro de você. Fazendo essa reforma íntima. Buscando a felicidade dentro da fonte inesgotável de felicidade, que é a vida que Deus nos propiciou. Nós somos como uma pedra bruta. E ao lapidarmos, podemos mostrar todo o brilho daquela pedra que está lá dentro, porque tiramos toda a parte de sujeira que está acima dela. A nossa função aqui é nos lapidar. Nós é que temos que assumir essa responsabilidade. O ego não aceita se responsabilizar. Ele coloca a culpa no outro. Se o seu pensamento está dominado pelo ego, ele não vai aceitar que você tenha a culpa. Ele vai colocar sempre a culpa no outro. Ele vai apontar para o outro. As pessoas não me compreendem, as pessoas me perseguem, o mundo não é bom. Eu olho para o outro, eu olho para fora. E a infelicidade que eu vejo lá fora é a projeção da infelicidade que eu tenho dentro de mim. Uma pessoa que fala de amor tem amor no seu coração. Uma pessoa que fala de ódio tem ódio no seu coração. Então nós podemos nos observar. O que tem dentro de mim? O que tem no meu coração? O que tem na minha cabeça? Quais são os pensamentos que eu alimento? Até que ponto eu me deixo dominar pelos pensamentos? Meus irmãos, nós temos inteligência para dominarmos os nossos pensamentos e não para sermos dominados por eles. Quantas vezes, de forma assodada, pensamos coisas equivocadas e somos agressivos com um ou com o outro? Quantas vezes nos arrependemos do mal que fazemos, das palavras grosseiras que dizemos? Quantas vezes nos arrependemos da agressividade com que tratamos as pessoas e o mundo? É porque naquele momento você foi dominado pelo seu ego. Naquele momento você permitiu que o seu ego
tomasse conta de você e agisse. Mas está na hora da gente transformar isso. Porque quando a gente se deixa dominar pelos pensamentos, a gente se deixa dominar pelo medo, pela angústia, pela limitação. Nós nos achamos inferiores, nos percebemos menores e temos cada vez mais a necessidade de comprovar, de mostrar, de identificar que somos alguém. E com isso entramos num ciclo vicioso de alimentação do ego. Alimentamos o ego sucessivamente. E quando nos damos conta, vivemos em um caldeirão de ódio, de ressentimento, de rancor, de angústia. E eu pergunto a vocês, eu não falei nada de bens materiais. Eu falei apenas da angústia que passa na cabeça de todos nós e no coração de todos nós. Isso só não é suficiente para que você seja infeliz? Eu nem falei se você tem posses, se tem bens, se tem condição econômica, se tem um bom emprego, se tem uma casa. Eu falei apenas da angústia da tua mente, da angústia do teu coração. E mesmo que você tivesse todas as posses, e mesmo que você tivesse todos os bens, e mesmo que você tivesse a melhor casa, ainda assim você seria infeliz. Porque a infelicidade e a felicidade não estão nos bens materiais. Elas estão naquilo que você é. E você é aquilo que você pensa, aquilo que você alimenta. Você será o amor se alimentar o amor. Você será a compaixão se alimentar a compaixão. Você será a misericórdia se alimentar a misericórdia. Dominar o ego é esquecer de si mesmo. Veja que Jesus já nos dizia, nós temos que esquecer de nós mesmos. Esquecer de nós mesmos não é sermos desleixados, não nos cuidarmos, não tomarmos banho, não tomarmos o remédio, o medicamento, não cuidarmos da nossa saúde. É esquecer de nós mesmos aqui, no ego, na vaidade, no orgulho. A infelicidade que temos, meu irmão, é fruto dessa vaidade, é fruto desse orgulho, é fruto dessa obstinação que nós temos pelo ter, achando que vamos encontrar no mundo exterior alguma felicidade. E eu queria que vocês fizessem essa jornada de olhar a si mesmo e identificar os seus pensamentos. Façam isso antes de dormir ou acordar. Em algum momento que estejam meditando, que estejam lendo a palavra de Deus, procurem controlar, ou pelo menos identificar o que eu estou pensando. O ego adora falar das pessoas. O ego adora criticar. Quando eu estou criticando, dizendo que fulano fez isso, é fofoqueiro, que é corrupto, é o ego que está me dominando. Porque esse sentimento não é o sentimento que nós devamos ter. Se alguém errou, se alguém pecou, esse problema é dele. Nós não podemos saber o que se passa na vida daquela pessoa, nem o grau de amadurecimento que aquela pessoa tem. E quem somos nós para julgar? Aqui todo mundo está igual, todos nós somos repetentes, todos nós estamos aqui porque não conseguimos êxitos nas outras provas, em outras vidas. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, de toda perfeição, nos acolhe, não nos julga. Por que nós teremos autoridade para julgar? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar, para condenar, para criticar? Comecem assim,
Filtrem. Todas as vezes que quiserem falar de alguém, criticar alguém, todas as vezes que quiserem reclamar da vida, o ego é a crítica. O ego é reclamão. Ele vê maldade em tudo. Ele vê negatividade em tudo. É com essa pessoa que você quer passar o resto da sua vida? É com esse ego reclamão, julgador? Ou você quer passar o resto da tua vida com a compreensão, com a harmonia, com a paz? Não venha me dizer que os outros não fazem isso. A felicidade não está nos outros, é em você. Você vai ter a sua paz. Você vai ter o seu amor, a sua harmonia. É você. Controlando, vigiando e orando. Vigiai e orai. Vigia teus pensamentos, meu irmão. Controla aquele impulso de agredir, de criticar, de condenar, de julgar. Cala-te. Reflete. Agradece a Deus por estar em uma escala de um pouco maior evolução que aquele teu irmão, que ainda está perdido. Mas a gente já teve assim também. A gente já fez isso e coisa pior. E merecemos uma segunda chance. E tivemos. Não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar os nossos irmãos. Quando a gente julga, a gente é julgado. Na mesma força, na mesma proporção. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu me condeno? Eu me julgo? Será que eu estou usando o mesmo peso e a mesma medida? A felicidade, ela reside na aceitação. A aceitação de que somos imperfeitos. A aceitação que estamos aqui em desenvolvimento, em progresso. A aceitação que Deus, mais uma vez, foi misericordioso com todos nós. E nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, de buscarmos a evolução. Essa é a grande felicidade. A felicidade não está no ter, no possuir. A felicidade não está no poder. Porque nenhum poder consegue superar a força de um coração tranquilo e harmonioso. A paz de espírito não tem preço. Ela nos deixa leves. Percebam que as pessoas rancorosas, que reclamam, que agridem, são pessoas pesadas, energia pesada. No Espiritismo dizemos: diga-me o que tu pensas, que eu te direi quem anda contigo. Será que aquela pessoa de bem com a vida está acompanhada de espíritos obsessores? Ou será que é aquela pessoa que vive reclamando de tudo estaria acompanhada só de bons espíritos? Nós somos uma antena. Nós sinalizamos. O que alimentamos no pensamento é a sintonia que temos. Então, se eu sintonizo com o rancor, se eu sintonizo com o ódio, se eu sintonizo com a vingança, eu atraio espíritos vingadores, eu atraio espíritos cruéis, que se aproveitam de mim, através dos pensamentos, para que eu despeje o ódio que eles sentem. Eles aproveitam da minha invigilância. Por isso que falamos vigiai. E vigiai e orai, porque a oração é aquele vínculo que nos mantém mais próximos a Deus, nosso Pai. É o instrumento, é a fórmula que nos dá força para conseguir seguirmos adiante. Esse foi o instrumento que Deus nos deu. A oração.
para que ela fortaleça o nosso coração, para que ela fortaleça a nossa mente. Então, meus irmãos, vamos buscar a felicidade onde ela realmente está. Ao terminar o Evangelho, olhem-se no espelho e vocês vão ver onde está a felicidade. Ela está justamente nessa imagem que vocês estão vendo. Vocês mesmos. Está aqui dentro no meu coração, aqui na minha mente. E cabe a mim encontrar essa felicidade, mais ninguém. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Só nós somos responsáveis. Vamos formar esse compromisso de buscar a nossa felicidade, de buscar a nossa paz. Quando encontrarmos, nada mais vai fazer sentido. Eu não vou sofrer por não ter o carro novo, eu não vou sofrer por não ter aquela casa, eu não vou sofrer por não querer fazer uma viagem. Eu não vou sofrer. Vivemos num mundo de provas e expiações. Mas vamos eliminar pelo menos essas provas de sofrimento que nós mesmos impomos a nós com o nosso pensamento. Eu agradeço a todos pela paciência e pela presença. Agradeço a todos que estão aqui no Instagram se manifestando. Maria Francisca, Cleiton, Andréa, Priscila, Tamires, Paulo, Léo, meu querido Léo, fez aniversário recentemente, Paulo, Dayana, Andréia. Muitas vezes esperamos algo grandioso e grandes conquistas materiais para alcançar a felicidade, mas a mais genuína felicidade encontramos no nosso interior e por meio da caridade e do amor. Muito bem, Andréia. Então, Sr. Aristeu, Socorrinha, Alice, enfim, Marcos, gente, agradeço a todos. Estava tão saudoso de todos vocês, já está pelo menos umas 3 semanas que eu não participo do Evangelho. Vamos encerrar o nosso Evangelho de hoje, estamos aí no nosso tempo regulamentar. Vamos fechar com a oração final e ao final nós iremos tomar a nossa água fluidificada. Vamos concentrar o nosso pensamento no nosso Mestre Jesus. Deus de infinita misericórdia e bondade, nós te agradecemos pela majestosa oportunidade de estarmos aqui novamente nesse mundo material e termos a oportunidade de resgatar as nossas dívidas. Agradecemos pela tua misericórdia, agradecemos pela tua compreensão e pelo teu amor. Que a nossa casa possa ser abençoada. Que na casa de cada um de nós emane uma luz de cor clara, azulada, revigorando todos os seus espaços e preenchendo o coração de cada um daqueles que habitam com calma, com amor, com paciência, propiciando a todos nós uma convivência mais salutar. Que todos aqueles que encontram-se internados nesse momento nos hospitais estão correndo perigo de vida. Todos aqueles que não têm a quem recorrer, que tu possas ampará-lo. Ó Maria Santíssima, Mãe de todos nós, protetora dos pobres, dos oprimidos, lança o teu manto sagrado sobre a casa de todos os teus filhos, trazendo para eles o amor, a paz e a tranquilidade. Que assim seja.
Quem deixou sua água para fluidificar, toda a equipe espiritual, em cada lar, já preparou o bálsamo necessário para você, especialmente para você. Tome a sua água, reflita sobre o que comentamos, tenha um bom final de semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, muita saudade. Em breve estaremos todos juntos.